Beleza, beleza. Boa noite, pessoal. Estamos prontos para a nossa quarta aula dentro do Brasil Colônia. O objetivo é trabalhar com a aula sobre o assunto da mão de obra escrava no Brasil, principalmente nos engenhos e mais tarde na cana-de-açúcar no ciclo, tá? Então, vou trazer aqui o material. Antes de mais nada, gostaria de relembrar o último assunto, que foi os governos gerais. Lembrando que os governos gerais ele montam uma estrutura administrativa na colônia. Portugal, com isso, mostra quão grande era o seu poderio, né? O seu poder absolutista de comandar, de administrar e de controlar as suas províncias. Caiu, inclusive, na prova do Enem, na terça-feira. Aqui nós vamos ver a estrutura. Qual era a estrutura que ele tinha? O governo geral, na parte de cima, e três outros órgãos: o capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Provedor, as finanças, né? Os impostos. Capitão-mor, a segurança. E o ouvidor-mor, a justiça. O governo geral, o governador geral, era o representante do rei aqui. Tanto que em alguns momentos da história ele vai ser chamado de vice-rei. Isso a Inglaterra também vai usar, a Espanha vai usar o vice-rei, tá? No Brasil, ele começa em 1549. Só uma pincelada porque já foi visto, tá? Tomé de Souza, trazendo para cá os primeiros jesuítas, trazendo para cá a introdução do gado, para trabalhar, incentivar ainda mais as canas-de-açúcar, o plantio, e dividindo as capitanias que estavam quase abandonadas em 6 marias. Só Mestre, só um lembra... adendo. A sua tela ainda não está compartilhada, tá? Puxa vida. Mas não tem Não... problema não. Na gravação vai sair perfeito. Na gravação vai sair o que o senhor estava mostrando aí, não tem problema não. Pois é, já não ficou tão bacana, né? Ah, Mas, não, mestre, a gravação grava a tela do seu computador, não se preocupe não. Só pode compartilhar agora e continuar normal. Não então se tá preocupe bom. não. Eu quero que eles fiquem, que eles possam assistir a tela lá, justamente os colegas que chegaram depois, né? E poderem. Tranquilo. é, mas ainda bem, né? Agora sim, agora o senhor está apresentando. Aê, Vamos, vamos. garoto! É isso aí. Pô, ninguém fala nada, né? Ninguém tava vendo nada. Então tá aí. O Agora nosso sim, está vendo aí primeiro o governo geral. primeiro governo geral. Muito obrigado, mestre. Vem para o Brasil Beleza. quem? Padre Manuel de Nóbrega. Tá? Introdução do gado, incentivo à cana, mas guarda isso, hein? Primeira cidade será fundada, Salvador, que também será depois a primeira capital do Brasil. Depois muda para o Rio de Janeiro, né? Com o Marquês de Pombal que vai fazer essa mudança. E depois, na época de Juscelino Kubitschek, no final dos anos 50, ele vai construir Brasília. Próximo. E esse governador geral foi um desastre, né? Cheio de problemas. Os índios se organizando contra os portugueses na chamada Confederação dos Tamoios e a primeira invasão francesa no Brasil, criando a chamada França Antártica, né? São 3 invasões francesas. 2 é importante para a prova, porque são 2 para fazer uma colônia francesa aqui. A terceira era só saque. Ele vai primeiramente no Rio de Janeiro. E por que ele escolhe o Rio de Janeiro? O porto é fácil de chegar, conseguiu conversar com os índios e não estava colonizado. Os franceses não queriam invadir uma parte colonizada, porque eles queriam reivindicar essa terra para eles. E repara bem que eles não aceitavam a divisão que o Papa fez com o rei de Portugal e da Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. Então, eles queriam suscitar uma lei chamada Ut Possidet. Quem usa de fato, usa de direito. Serão expulsos no terceiro governo geral e depois eles trazem uma outra investida na parte norte, que é o Maranhão. Irão fundar a cidade de São Luís. São Luís em homenagem ao rei francês que era Luís, um rei garoto. Eles vão ficar lá por 3 anos e construir a cidade. E por curiosidade, São Luís vai ser a única capital das antigas do Brasil que não foi colonizada pelos portugueses. Depois eles são expulsos novamente.
O interessante também que tanto na primeira invasão quanto na segunda invasão, eles vão ter apoio de índio dele na luta contra os portugueses e vai ter índio apoiando também os portugueses. Então, na briga entre franceses e portugueses, vai ter índio do lado e índio do outro. Na incursão dele no segundo governo geral, no Rio de Janeiro, que não tinha esse nome, não tinha nome nenhum, inclusive, o apoio dos índios que viviam ali, que eram os tupinambás, era praticamente 100% dos franceses. Depois, né, com os jesuítas, eles convenceram os tupinambás a ficar do lado dele. Essa Confederação dos Tamoios, que pega os índios tupinambás, ele pega toda a costa do estado do Rio de Janeiro, pegando do Rio de Janeiro capital, passando por Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Até Arraial do Cabo eles vão. Era uma extensão que eles chamam hoje de região dos lagos. Os tamoios, essa confederação vai ser convencida a passar para o lado dos portugueses, porque os jesuítas vão prometer que eles vão viver em paz, que os portugueses não vão estar atacando eles. Um ano depois eles serão traídos, tá? Vão saquear, vão queimar e vão escravizar eles. É a Confederação dos Tamoios, França Antártica, e ele traz um outro famoso jesuíta para o Brasil e vai fundar o embrião, que é o José de Anchieta, do que vem ser mais tarde a cidade de São Paulo. Ele vai fundar um colégio com uma igreja, onde hoje é a Igreja da Sé, no São Paulo, que é o embrião da cidade de São Paulo. Então, Tomé de Souza, Salvador, Duarte da Corte, o embrião de São Paulo, e o próximo, que é o Estácio, que é o Mendes Sá, vai fundar o Rio de Janeiro, né? Na verdade, chamado São Sebastião do Rio de Janeiro, a cidade. Mais tarde, o estado. O José Raimundo quer fazer uma pergunta. Opa! Agora, seu José. Oi, professor, tá me escutando? Eu vou mudar para cá para mim te olhar melhor. Pode abrir a câmera se quiser também. Diga. Pode falar. Calma aí. É que o senhor falou de 1549, né? Dos negros que eram escravos. Aí eu gostaria de saber sobre esses negros que eram escravos, se eram os africanos, que era da época do Dom João, né? Dom João III, se não me engano. Sim, mas quando eu falei 1549, eu falei do primeiro governo geral. Mas sim, o mandatário em Portugal é Dom João III, tá? E os negros vêm sim da África para cá. Tá ok? Mas nesse início eles usam também muito índio. Ainda usa-se o índio como escravo, tá? José, tu estava na aula da semana, do meio da semana? Quarta-feira? Eu estava, professor. Era só para tirar uma dúvida, Não, porque o senhor falou só... É que eu vou fazer uma pergunta que eu disse lá tem a ver com o nosso assunto. Só para ver se lembra. Tá? Tá ok, então? Então deixa eu fazer aqui uma pergunta. Desliga teu microfone aí para não dar muito retorno. Bora ver, José, bora ver se você lembra, que os demais colegas se lembram. Como é que era chamado os índios que eram aprisionados para virar escravo? Isso eu falei na aula de quarta-feira. Tem um nome técnico que cai nas provas. O índio que é aprisionado para virar escravo. Porque nem sempre o índio vai vir para ser catequizado, o índio vai vir para morar nos aldeamentos, nas vilas, para trabalhar por salário, tá? Vai ser pago, o jesuíta vai receber, ok? Então a pergunta é, como que era chamado esses índios que eram aprisionados para virar escravo? Alguém lembra? Índio apressado, é? Bateu na trave, tu tá tudo internacional. Foi na trave. José Raimundo, eu não ouvi o teu áudio. José Raimundo. Eu não me lembro não, professor, como era chamado esses índios. Olha, mas o Fernando Rocha chegou perto. Índio de apressamento. Correto, meu amigo. Índio de apressamento. Aí, garoto. Ei, Fernando, tu lembrou ou tu leu nas anotações? Fala a verdade para mim. Eu estava tentando lembrar o nome.
Aí eu confundi. Tá certo, mas bem, tu viu que a ideia, né? Índio apressado. E, Fernando, como é que dava o nome das pessoas que iam pegar esses índios para virar escravo? No caso, os portugueses, né? Mas ele tem um nome específico. Quem foi que falou? Pode escrever no Repete a chat. pergunta, professor. Tá, vou repetir a pergunta. As pessoas que iam pegar, às vezes era o bandeirante, às vezes não era o bandeirante, mas como é que era o nome da pessoa? Como é que a pessoa era chamada? Aquele português que ia no mato atrás de índio para virar escravo. Apressador de índios. Correto. Apressador Miquel também já escreveu aqui. Meus parabéns. José Raimundo, então é isso, tá, meu amigo? Os negros vão vir, inclusive a partir do segundo governo geral, vai vir bem mais. O segundo governo geral é o momento que intensifica a vinda de escravo. Por que eles vão trazer os escravos? Porque dá mais lucro, vai pagar imposto. E quem começa a controlar e não querer que faça o índio de escravo? O jesuíta. O jesuíta queria que os colonos pagassem pela mão de obra do índio. E quem é que recebia? Eles. Quem vai acabar com essa festa? Marquês de Pombal. Professor, esses jesuítas, eu posso estar enganado, mas eles ensinavam também aos índios as suas religiões, não era? Não, as suas não, a religião dele. Ele não permitia que os índios cultuavam seus deuses. Eles eram reprimidos. Não, mas aí você não falava a sua religião, que era o cristianismo. O cristianismo. Isso, o jesuíta que foi criado pelo Frei Inácio de Loyola durante o processo da Contra-Reforma Protestante, às vésperas do Concílio de Trento. Vamos lá, prosseguindo. Aí qualquer coisa, fala aí que eu volto. Eu vou mostrar aqui o slide, eu não tô... O Miquel acertou, né, rapaz? Esse Miquel é danado. O que é a paz de Piroque? É justamente aquele acordo entre os jesuítas, representando os portugueses, e os índios tupinambás. Encerra a briga e acaba a Confederação dos Tamoios. Tá? Em 1664, eles serão traídos. Bem, o governo geral de Mendes Sá contou imensamente com a ajuda de um sobrinho, né? Eu falei na última aula, no Rio de Janeiro, ele tem monumento dele em tudo que é lugar, né? Nome de bairro, nome de escola de samba. É o Estácio de Sá. Inclusive vermelha a cor, né? Pra gente lembrar daquele time de ontem. Eles expulsam os franceses que vão para o Maranhão. Mas cuidado, ele não vai daqui direto para o Maranhão, tá? Não vai. Ele volta para a França e depois se organizam e vão para o Maranhão. Lá eles vão ficar 3 anos e vão construir uma cidade inteira. A França lá será chamada França Equinocial. No Rio de Janeiro, França Antártica. Antártica, mais perto da Antártica, mais embaixo. Se você imaginar na tua mente as duas invasões, uma mais no norte, outra mais no sul, Rio e Maranhão, o mais no sul está mais perto da Antártica. Pronto. Tá? Essa é a ideia para você não esquecer, que também vem em prova. Você é obrigado a saber o nome, tá? E aí eles vão fundar a segunda cidade no Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro. Por que ele vai fundar essa cidade? Para poder tomar posse, que ele estava correndo o risco de perder a cidade. Então, uma das consequências da invasão francesa ao Rio de Janeiro é forçar os portugueses a fundar essa cidade. Tomar posse para não perder. Igual foi feito lá nas capitanias hereditárias, tá? Bem, com isso a gente pode seguir um pouquinho. Aí nós já vimos lá mais atrás, né, que o pau-brasil servia para muita coisa, corante, né, corante de roupa, mas para quem não sabe, tinteiro também. Era um artigo de luxo, não tinha tinta vermelha, era tudo preto. Né? As roupas também agora, mas também a madeira era muito usada para navios, tá? O estanco, vamos lá, o estanco. Quem lembra, Miqueias, o que era o estanco, meu amigo? Me diga. Nós falamos isso mais de uma vez, está gravado nas aulas anteriores. O que era o estanco?
Fernando, tu lembra? José Raimundo, você lembra? Pelo amor de Deus, uma pessoa para lembrar Não, aí. professor. Lembra, José? Não, professor. Era um tipo de monopólio real, tá? O estanco era aquele monopólio da posse do rei que ele passava para uma pessoa ou para um grupo de burgueses. Vocês lembram Ah, professor, me lembrei agora, professor. lembrou? Você lembra, inclusive, que quem vai Lembrei. ganhar a exclusividade do comércio do pau-brasil vai ser Fernando de Noronha? Que vai ganhar, inclusive, Exatamente. ainda lá atrás, é Dom João II naquela época, tá? Ele ganha E, aquela concessão. Bem antes de fazer a divisão das 15 capitanias hereditárias, o rei de Portugal já tinha presenteado. Nunca lhe foi lá. Mas lembrou? professor, Diga. foi Fernando de Noronha, e eu me lembro até um ano que ele recebeu essas terras, que ele nunca pisou lá. Foi em 1503 que ele Correto? recebeu essas terras, que ele nunca pisou lá. Até eu falei agorinha, que é justamente quando ele ganha concessão para explorar. Como gerou bastante dinheiro como imposto, o rei agradou ele com aquilo ali. Ora, o que mantinha esse sistema econômico na época e político, que era o absolutismo com o mercantilismo? Era o enriquecimento dos burgueses que alimentavam o rei com impostos, tá? Esse sistema vai durar até a queda da Bastilha, que é a Revolução Francesa. Alguém quer falar alguma coisa? Professor. E Diga. esse monopólio, professor, ele houve na época do pau-brasil também, entendeu? Sim, E mas também justamente Fernando de Noronha é no pau-brasil. É com o pau-brasil. Mas também teve outra época também, professor, que houve o monopólio, quando o governo ele era absolutista, ele governava sozinho, entendeu? Ele ia lá, se não me engano, ele separava um grupo de pessoas que ficavam cuidando dos índios e outro grupo de pessoas que eram responsáveis pela manufatura. Correto. Esse governo absolutista, Deixa eu ele era completar aqui, sustentado pelos burgueses. porque o teu áudio está falhando muito, tá? Aí eu só estou conseguindo ouvir os pedaços. Mas, José Raimundo, é característica desse momento histórico chamado Idade Moderna, o absolutismo. Isso é uma característica dele, os monopólios. Os monopólios burgueses conseguem, já lá atrás, no final da Idade Média, enriquecer. E para eles é interessante uma pessoa forte. Eles não têm projeto de governo. Mais tarde, esse mesmo burguês que sustentava o rei quer governar também. Aí acaba a Idade Moderna, acaba o absolutismo. Serão chamadas revoluções liberais. Tranquilo? Agora deixa eu seguir aqui antes que o tempo voe. Vamos lá. O estanco, monopólio real, tá? Extração da madeira, ela vai estourando. Não tinha as especiarias, não tinha ouro, não tinha prata. Era isso aí. E quando ele for dividir aqui, aqui, eu acho que o cursor está aparecendo, né? As capitanias, ou ele vai dividir, ou ele começa a colonizar ou ele perdia. Bem, agora nós já estamos aqui na lavoura do açúcar. Era um trabalho penoso, era um trabalho sacrificado demais. Então o europeu não queria vir. Daí que vai começar a surgir a necessidade de uma quantidade maior de mão de obra. É quando eles vão começar a trazer os negros da África para cá, tá? Onde que vai ser instalados os principais engenhos? Onde hoje é São Paulo, em São Vicente, e depois vai ser também em Pernambuco. Professor, só lá? Não, Rio de Janeiro, vários lugares vai ter cana no sul, mas essas aqui vai dar muito melhor. São inclusive as duas capitanias que vão prosperar. Pernambuco, principalmente, porque tinha isso aqui, olha o cursor. Esse solo, ainda hoje lá, é um solo muito propício para a cana, o solo de Amassapê. Né? Contrário do café, que nós vamos ver no segundo reinado, né? Que o solo é o solo da terra roxa. Vai pegar também Rio de Janeiro, tudo vai plantar café, Minas, mas é São Paulo que tem a terra melhor. Portugal já possuía uma experiência na África. Opa! Então observa o que eu falei em aulas anteriores. A cana-de-açúcar ela não foi escolhida aleatoriamente. Ela foi escolhida pensado, ela foi escolhida a dedo. Era um produto que tinha um mercado promissor na Europa.
mais procura do que oferta. Era algo que Portugal já sabia trabalhar. O que os portugueses não sabiam? Refinar o açúcar. Quem é que tinha essa técnica? Os holandeses. Os holandeses, mesmo antes da sua independência, eles eram colônia espanhola, eles já trabalhavam comércio livre ali, entendeu? Então, eles pegavam o açúcar lá em Portugal, levava para a Holanda, né, não podia pegar direto, ele embranquecia e depois fazia o comércio, os holandeses. Mais tarde, no assunto de uma outra aula nossa, da semana que vem, que eu já vou antecipar aqui, a União Ibérica, você vai ver que esse mesmo holandês, que é amigo dos portugueses, que comercializa, vai invadir o Brasil, por conta da Espanha. Tá? Professor, diga. Gostaria só de tirar uma dúvida. Essa capitania de São Vicente, né? Sim. Ela prosperou, né? Mas, se eu não me engano, teve um período que ela chegou a não dar muito lucro porque ela era muito distante de Portugal e também a terra não era fértil. Eu falei isso na aula passada. Não na distância, não é a questão da distância. O problema foi por causa da terra que vai começar a esgotar, tá? Não é bem propício. Lembra que ainda não tem os fertilizantes. Eles só vão aparecer no final do século XIX. Tá? Eu falei isso na aula passada, José. Está até gravadinho lá. Tranquilo, professor. Não gosto de me lembrar. Foi ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Um produto de extremo valor no mercado europeu. Olha por que eles vão escolher a cana. Olha por quê. É um produto que tem mercado certo, mas que precisava de mão de obra, né? Parceria dele, Luso Flamenga. Tem alguém que não sabe, né? Porque isso aqui cai em prova. O significado do termo luso ou flamenga, né? Quando eu vejo essa palavra, me lembro de ontem, né? Foi muita alegria. Tem alguém... Fernando, tu sabe o que ele quer dizer com flamenga? Se eu puder explicar para a gente. Tá legal. Luso refere-se a português. Toda vez que você luso, é Portugal. Portuguesa Luso, Esporte Clube, né? Esse termo luso refere-se ao português. Flamengo refere-se aos holandeses, tá? Algo que na época era chamado Países Baixos. Países Baixos, aos holandeses, que eram povos como batavos e outros. Então ele é chamado de flamengos. Não é Flamengo, aí é outro nível, outro patamar. Davi, deu para entender? Luso, português. Então, o que ele está dizendo? Houve um acordo ali, uma relação entre portugueses e holandeses. O português entrava com a terra, com o plantio da cana, com a colheita, moía a cana, e os holandeses entravam com empréstimo, com investimento e o transporte. Ele levava a cana, já moída, para a Holanda e embranquecer, que ele não queria ensinar. Claro que depois vão aprender. Ele não queria, como dizia o mestre Jefferson, ele não queria dar o pulo do gato, né? Aquele toque final. Minha avó falava muito isso, Jefferson. Quando tu fala assim, eu me lembro dela. Eles usavam muito esse termo. Na minha infância eu ouvia bastante. Né? O pulo do gato, né? Aquele tchan, só que eu não entendia. Né? E da Holanda eles levavam para a comercialização. Tanto é que quando os holandeses vão ser expulsos do Brasil, né? O que vai em 1654, com a insurreição pernambucana, vai declinar. Os caras achavam que eu conseguia, né? Dar conta sozinho. Aí os holandeses vão se juntar com os ingleses, que outrora era inimigo, mas ele vai fazer as pazes, e vão produzir nas Antilhas. Nomezinho esquisito, né? Antilha, cai na prova. As Antilhas nada mais é do que uma boa parte da América Central. Né? Cuba até hoje produz muito açúcar. São Domingo, aquela área toda vão produzir açúcar. Conclusão, o açúcar vai estar mais perto da Europa, vão vender mais barato, vai entregar mais rápido e o comércio no Brasil cai para nunca mais se erguer, tá? Aí o Brasil está ali, quando eu digo o Brasil está quebrado, eu quis dizer Portugal, porque o Brasil era que sustentava Portugal. E aí vem a entradas e bandeira, né, os bandeirantes, quando irão descobrir o ouro, e aí é um outro ciclo. Depois cai de novo, e aí vem o café. Tá? Aí já é uma história mais na frente. Mas o açúcar vai ser... Mas só uma curiosidade, tá?
O povão mesmo, tanto daqui quanto da Europa, passaram séculos sem nem ver o que era o açúcar. Eles nem conheciam o açúcar. Era um artigo de luxo só para a alta nobreza. Hoje o açúcar não está tão baratinho não, mas aqui a gente ainda compra de R$ 2,50, né? Aqui é acolá. Mas o açúcar era algo muito caro. Tranquilo? Bem, os holandeses, batavos, banqueiros, né? Os Flandres. Banqueiro de Flandres. Flandres era uma rota de comércio da Idade Média, né? São pessoas que foram investir aqui. Por que eles vão investir? Porque eles sabiam que tinha lucro. E deu muito lucro, né? Bem, agora nós precisamos de uma mão de obra mais forte. Os índios era difícil, né? Tá? Porque tinha ação da igreja sempre dificultando e queriam pagar. E aí entra um outro grupo com o monopólio do transporte, né? Dos navios negreiros para transportar o negro. É tráfico negreiro, tá? Quando eles trazem o negro mais tarde proibido, aí é chamado de contrabando de negro. Por uma curiosidade, vocês sabiam que o estado do Amazonas foi o segundo estado a dar libertação dos escravos? 4 anos antes da Lei Áurea e alguns meses depois do primeiro estado. O primeiro estado foi o Ceará, o segundo foi o Amazonas, em 1884. No Amazonas, isso vai ocorrer no dia 10 de julho de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Para mais tarde, quando a gente ficar trabalhando na história do Amazonas, já guarda essa informação importante para nós. Prosseguindo, os índios foram escravizados, nós já aprendemos o termo, né? Índio de apressamento, durante a montagem dos engenhos coloniais e outras vezes na história, né? Várias vezes ele vai ser escravo. Vai ter briga entre jesuíta e colonos em vários momentos. Uma muito famosa vai ser no sul do Brasil, onde hoje é o Rio Grande do Sul, que era as 7 Missões, né? Tem livro, minissérie. Em 1550 chegaram sudaneses, bandos e malês. O que não é importante para nós, mas por curiosidade. Muitos desses que eles chamam de malês, de bandos e sudaneses, na verdade não era de lá. Aqui esses nomes eles davam pelo porto que o negro vinha. Mas muitas vezes era um negro de várias partes da África. Ele saiu de um local, aí eles chamam o negro daquele local. Por exemplo, é como se o cara pegasse o negro, o índio, da boca do Acre, e ele saía no porto de Belém. Então ele chamava o índio de Belém. Um exemplo famoso é a castanha. Você vê que quanto tempo ficou chamada castanha do Pará? Mas ela era levada muito daqui, do Purus, né? Que tem muitos castanhais, né? O Acre mesmo, parte da Lábrea, Tapauá, né? Tem grandes castanhais. E aí eles iam em navio, em Belém ele era processado para tirar a casca e exportado. Aí o cara chegava, de onde que vem a castanha? Do Pará, de Belém. Castanha do Pará. Tranquilo? Então, 1500 já começa a chegar bastante, né? A porrada é no segundo governo geral mesmo. Sudaneses, bandos e malês. Malês, inclusive, eram negros bem mais entendidos. Mais tarde eles vão promover uma revolta. Está dentro do nosso conteúdo programático. Muitos desses malês, eles sabiam escrever, conheciam de astronomia, de matemática. Eles eram muçulmanos. Mas a cor tornava eles escravos. Que tornar-se-iam pés e mãos dos engenhos. Esse termo aqui já caiu em prova muitas vezes, né? Pés e mãos, quer dizer, o senhor do engenho dependia totalmente dessa mão de obra para o seu enriquecimento. Há também alguns relatos né, da época que já esteve presente em texto de prova, né? Que a cana, o adubo da cana, foi o sangue e os corpos dos negros que vieram da África, né? É uma força de expressão para mostrar a quantidade de negros que foram mortos, e aí ele faz a expressão de que viraram o adubo. Não quer dizer que enterraram lá. Isso é uma força de expressão de como foi importante, né?
para a produção do açúcar no Brasil, a mão de obra negra. Foram quase 400 anos, 370 anos mais ou menos de escravidão. Não é mole, não. Não podemos esquecer isso. A escravidão conviveu com o trabalho assalariado. Claro, tinha. Por exemplo, no engenho, quem era o responsável pela engrenagem? Seria alguma coisa, nos dias atuais, como um técnico engenheiro mecânico. Quem é que ia saber o momento, o ponto de fervura do caldo? Um técnico químico. Então tinha também trabalho assalariado, tá? Só que a grande, e aqui o slide vai mostrar depois, numa pirâmide social, a base da pirâmide social nesse período era o negro. Era fortemente o trabalho escravo. Mas não tinha como não ter o assalariado, porque ele precisava de profissionais especializados naquela área. Eram muitos jogos de engrenagem, a estrutura do engenho. Tá? Eu digo aquela estrutura grande mesmo, não aquela pequena que era feita com madeira, né, artesanal. Lembra que ele está aqui produzindo açúcar para a Europa. Bem, então vamos lá. Ele está dizendo aqui, no caso de funções que exigiam mais conhecimentos técnicos, né? Então ele estava se referindo, vou dar uma olhadinha no chat aqui, se referindo às engrenagens, à fervura, tá? Estou dando uma olhadinha aqui se a gente não tinha nenhuma dúvida aqui na conversa. Seguindo mais um pouquinho. Escravidão. Bem, consegue ver essa imagem aqui? Todo mundo? Onde está o meu cursor? Alguém fala aí, por favor. Todo mundo está enxergando o cursor? Sim, professor. Tá, beleza. Como é o nome dessa estrutura aqui que o negro está amarrado? Essa estrutura aqui amarrar o negro. Então, como é o nome? Tronco. Tronco. Quem falou tronco? Foi eu, professor. Foi o Fernando. Mas, Fernando, tu sabe como é o nome técnico desse tronco? Tronco era chamado entre eles, né? Tu vai pro tronco, negro. Lembra aí, Escravizaura, algumas novelas e filmes de época. Mas qual era o nome técnico? Sabe, José Raimundo, como era o nome técnico? Sei não, professor. Pelourinho. Pelourinho. O nome de uma rua, inclusive, na Bahia, né? Porque realmente era onde tinha um pelourinho. Vou repetir, Pelourinho. Me lembrei, professor, agora, que é esse Pelourinho. Na Rua do Pelourinho. E aí eles chamavam de tronco. Oi? Esse Pelourinho era colocado a todas as pessoas que desobedecessem à lei. Exato. Nesse Pelourinho, eu me lembrei, era colocado também avisos, recados, entendeu? Eram apregados lá. Era um local central. Deixa eu voltar aqui para a imagem agora. Deixa eu concluir aqui. Se você observar, nas cidades, esse pelourinho era colocado bem no centro da cidade, tá? Nas fazendas, era um local meio aberto. Qual era a finalidade? Na cidade, mostrar o poderio da cidade. Por exemplo, mais tarde a gente vai ver uma briga entre Recife e Olinda, e quando o pessoal de Olinda invadir Recife, a primeira coisa que eles vão fazer é quebrar o pelourinho, para dizer que aquela cidade não tinha poder. Claro que não vai ter volta e Recife vai ficar... Porque Recife era, vamos dizer assim, como se fosse um município de Olinda. Tá? Isso é dentro das revoltas no Brasil colônia. Mas bora para cá. Então observe outra coisa. Todo mundo parou o trabalho e foi. Era obrigado a assistir, porque servia de exemplo. Fernando, um dos principais motivos que estavam aqui eram os negros que fugiam. Tinha os que desobedeciam, o cara tinha que trabalhar, ele não queria parar. Tá? Mas principalmente, que era, vamos dizer assim, uma coisa que era imperdoável, era a rebelião e a tentativa de fuga. Então ia um mulato, né, um mestiço já, né, funcionário da fazenda, chamado Capitão do Mato, que conhecia os arredores, e ele ia buscar o negro, que era chamado Negro Fujão. Negro Fujão é aquele escravo que ganhou a mata. Ele trazia, amarrava e chamavam todo mundo, né? Os empregados da casa, os que já estavam na senzala, os que estavam trabalhando, eles tinham que assistir essa punição.
Às vezes ele era colocado no chão e eles batiam no solar do pé. Batiam na bunda e no solar do pé e na mão. De modo que esse negro não tinha nem como aliviar a dor, ele não conseguia sentar, ele não conseguia ficar em pé direito, ele não conseguia se encostar porque estava tudo machucado. As nádegas, os pés e as mãos. Tranquilo? Aqui é o navio negreiro, né? Vamos trazer negro. Comentar um pouco sobre o navio negreiro. O navio negreiro ele vinha muito, mas muito cheio. Vou dar um exemplo. Digamos que nesse navio dá para trazer 100 pessoas, mas eles traziam 300, 350. Ora, para ele conseguir trazer 3 vezes a capacidade, tinha que fazer algum milagre. Um dos milagres que é amontoar. E o outro, né? Eu vou pegar aqui o meu isopor e o meu copo com água e dizer, isso aqui são barris de água doce. Eles não levavam para poder caber mais gente. Ora, então o que acontecia na viagem? Não tinha água suficiente. Muitos desses negros não conheciam o mar, ele vinha lá do centro da África. E eles ainda bebiam essa água do mar. E arrebentava tudo, né? Bebiam a urina. Às vezes era um copo d'água em um dia ou em cada 2 dias. Eles ficavam desidratados. Quando na negra estava ali com o buchão quase para ter, eles pisavam no abdômen para abortar e jogavam ao mar. Né? Se o cara estava meio ferido, ele já descartava. E por isso que eles traziam uma quantidade maior. Né? Uma vez ou outra na semana, eles jogavam um banho de água nele. Mas eles ficavam ali, né? As mulheres, os homens faziam suas necessidades ali amontoado. Era uma coisa horrível. E tem um escritor... Fala, José. Falando sobre esses navios, o mais interessante é que esse navio era chamado de tumbeiros, né? Também. Tumbeiros. Esse é o nome mais, um apelido mais dado a ele. Navio Negreiros, ele ficou famoso mais por conta também da obra, né, de Castro Alves, que escreveu o livro Navio Negreiro. Né? Na Inglaterra era chamado também Navio Negreiro. Ele faz 2 livros famosos sobre isso aí, né? É Navio Negreiros e Vozes da África. Seguindo, vamos lá então. O negro resistiu, fugindo, atacando seus feitores. Feitores é o chefe dele imediato, né? O capataz que está ali cuidando dele, é chamado de feitor. Queimando senzalas. Pode ser que muita gente não lembre, a aula é curta, eu não vou ficar parando perguntando. Eu vou explicando. Senzalas eram aqueles locais onde eles ficavam, dormiam, um barracão, né? Geralmente acorrentados, quando ainda não eram negros de confiança. Porque nós vamos descobrir ao longo das aulas que tinham fazendas que os negros, o cara tinha total confiança nele. Mas isso não era comum. Então, eles queimavam a senzala. Queimava para quê? Para libertar os negros e acabar aquela opressão. Dispersando gado. Então, ele dava um prejuízo danado. Pessoal, interessante que muitos desses negros que faziam isso, eles faziam nas madrugadas. São negros que já vinham dos quilombos. É uma das explicações porque chamavam de zumbi. Tem 2 explicações, né? Zumbi é o líder lá do Quilombo dos Palmares, que tinha esse nome. Mas, na verdade, né, se a gente for observar a história, eles costumavam chamar eles de zumbi, porque viviam à noite atacando. Olha aqui um termo de resistência, suicidava-se. Ele preferiu se matar do que continuar escravo. Mulheres provocavam o aborto, né? Abortando. Por quê? Porque não queriam que seus filhos seguissem aquilo. E disfarçando a sua cultura. Isso aqui é uma forma de resistência. No sincretismo. O que é o sincretismo? Associar elementos da religião deles, que era proibida, com a religião permitida, que era a Igreja Católica Apostólica Romana dos portugueses. Por exemplo, São Jorge, lá na religião africana, seria quem? Eu sei por causa da música do Zeca Pagodinho, né? Ogum. Né? Ogum. Então, sincretismo. Né? Vamos dizer, Nossa Senhora Aparecida, Iemanjá. Então, tem... Isso aí chama-se sincretismo. Forma de resistência. Aqui não tem uma, tá faltando uma aqui bem interessante,
que era a luta deles, a capoeira. Para quem não sabe aqui, a capoeira era proibido, tá? Os caras pegassem assim, um negro com capoeira, ele vinha para cá, porque a capoeira era uma arma. Ele vinha para cá pro tronco. Então a capoeira era uma forma de resistência. Os quilombos reuniam o negro. O que era o quilombo? Era onde o negro se refugiava quando fugia. É muito comum a gente falar do quilombo chamado quilombo dos Palmares, mas existiu dezenas, né? O Maranhão teve, né? Nós tivemos quilombo aqui na região norte, mas o do Palmares, vou só comentar uma curiosidade, ele fica onde hoje é Alagoas, né? Na época era Sergipe, hoje é Alagoas, num local chamado o Morro da Barriga, né? E por que era chamado Palmares? Porque tinha muitas palmeiras. Foi um dos quilombos mais bem organizados. Tinha inclusive escravos, né? A escravidão entre os africanos era comum. Existiam mais de 5 tipos de escravidão na África, né? Mas essa praticada no Brasil era meio estranho para a maioria dele, né? Tratar o cara como animal e acorrentado, né? Lá a escravidão muitas vezes eram grupos que estavam com dificuldades para se alimentar e numa área mais árida, eles se entregavam àquele grupo por troca da comida, trabalhavam e ganhavam a comida, mas não eram tratados como animal. Mas só lembrando, se você ouvir falar, tinha porque era normal. Fala, Fernando Rocha Lima. Então quer dizer que aqui no Brasil era que tinha maior escravidão, nos outros não era considerado escravidão, é isso nos outros países? Não, eu estou dizendo que não existia. No Brasil existia uma forma de escravidão, é pegar o negro, não considerar como ser humano, acorrentado na porrada como animal, não como, entendeu? Ao longo da história, por exemplo, os gregos, os romanos, eles tinham a escravidão por dívida, que os africanos também tinham, o cara era amigo. Ele estava ali, pegou um dinheiro emprestado, digamos, não pagou, ele vira escravo, ele pega a bolsa dele e vai para casa do cara. E lá o cara é obrigado a cuidar dele, né? Mais tarde, na República, que eles vão criar aquela outra escravo também acorrentado e tudo. Mas geralmente tinha essa escravidão por dívida. Quando os parentes pagavam, ele voltava para casa dele. Mas o dono tinha que alimentar. Ou então, dependendo da punição lá, ele tinha que trabalhar, digamos, determinado período, 1 ano, 2, até sanar a dívida. Terminava, ele voltava para casa dele. Inclusive, por exemplo, quem é evangélico e tem aquelas reuniões, né, pentecostais, nas células, eles usam um termo dessa época, oikoi, que quer dizer casa. Os oikóis, o cara fazia parte do oikói dele, esse escravo. O cara tinha que cuidar da comida, tudo. Quando ele terminava a dívida, ele voltava para casa dele. Os gregos, até nisso, é outro mundo, né? É outro patamar, os gregos. Tranquilo aí? Vamos prosseguindo aqui, que a aula hoje está interessante. Estamos aprendendo muitas coisas, tá? Então vamos lá. Quilombo, local onde reuniu eles. Os negros que lá estavam eram chamados de quilombolas até hoje, né? São os remanescentes que moram em região onde os negros viviam, são chamados também de quilombola. Mas é interessante, você vai ver aqui no relato, que não tinha só negro lá não, né? O chamado negro fugido, né? Tinha também índio, tinha também brancos que viviam quase como escravo, né? Ou fora da lei, aquele cara que aprontou alguma coisa. Fora da lei não quer dizer necessariamente um bandido. É um cara ali que foi punido na cidade e se ele ficar lá, eles vão matar ou vão prender. Então ele sai fora da cidade. Ou então ele está trabalhando com um fazendeiro que trata ele igual aos negros. Então lá nos quilombos também tinham negros, tinham índios e tinham brancos. Quase sempre foram mercadorias baratas, o negro, quase sempre, porque vai ter período que o preço do negro vai lá em cima, principalmente no período que já vai, no segundo reinado, que vai pressionando para o fim do tráfico negreiro. Em 1845 vai ter uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, que ela vai dizer o seguinte: qualquer navio que eles pegarem, transportando negro no oceano, né, na parte neutra do Oceano Atlântico, eles vão levar para a Inglaterra, eles serão presos e julgados. O preço do negro foi lá em cima. 5 anos depois, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro intercontinental. Só podia ser interprovincial. E aí pronto, aí que o negro vai ficar mais caro ainda porque é contrabando, é escondido. Mas
Havia momento em que a oferta era tão grande como todo o mercado, que o preço era barato e quase todo mundo tinha um negro na sua casa. Olha uma curiosidade, tinha gente que ganhava dinheiro com isso, né? Eu tive, eu não sei se chamar de privilégio, porque eu fiquei tão emocionado lá. Eu tive em Recife e Olinda, principalmente em Recife, eu tive nos balcões onde os negros eram armazenados, né? Hoje vende artesanato lá, mas parece uma cadeia, né? Um corredor cheio de salas, que tipo uma jaula, onde eles ficavam para ser leiloados, né? Os negros eram vendidos em grupo de leilão. O cara misturava ali. Os caras olhavam os dentes, igual o animal, mas pasmam você. Às vezes tinha uns que não vendiam de jeito nenhum. O cara já estava tão baqueado, tão maltratado. E tinha gente lá só para comprar esse que ninguém queria mais. Como se fosse um carro velho. Entendeu? O cara ficava lá esperando. Quando aquele lote não vendia, ficava aquele monte, ele lá arrematava bem baratinho. Levava para casa dele e começava a cuidar, alimentava, sarava as feridas. Quando o cara tava bacana, aí ele vendia mais caro. Invocado nessa relação aí do comércio, né? Quase sempre foram mercadorias baratas, mesmo portugueses pobres e até escravos alforriados. Tem alguém que não lembra desse termo, alforriado? Né? Talvez já viu na novela, viu alguma coisa. Lembra Fernando Rocha, alforriado? Era aqueles que já tinham a carta de alforria, né? Que Era já isso? estavam libertos, né? Você sabe como é que eles faziam? O negro, ele podia andar até arrumadinho, né? Nós depois vamos comentar isso na aula de hoje, não vai dar mais tempo. Mas o negro escravo, ele não poderia, uma coisa ele não podia de jeito nenhum. Eu estou falando daquele negro da cidade, né? Que trabalhava e tudo. Ele tinha uma condição diferente do negro do campo. Mas o negro escravo, em nenhum momento ele poderia ter calçado. Ele não poderia usar sapatos. Daí tem uma curiosidade. Toda vez que o negro conseguia a sua carta de alforria, quer dizer, a sua liberdade, uma das primeiras coisas que ele comprava era sapato. Só que muitas vezes o pé dele não dava naquele sapato. Ele amarrava no pescoço o cadastro e andava ali como se fosse uma medalha, como se fosse um troféu. Orgulhoso. Aquele sapato era para dizer, olha, eu sou liberto. É uma curiosidade interessante. Tranquilo com vocês? Professor, Diga, meu amigo. professor, Estou aqui. o senhor falou da época que os negros não davam lucro, né? Mas se não me falha a memória, o senhor falou que no comércio triangular os Sim. negros eles davam muito lucros para os europeus, né? Não, eu não disse que ele não dava lucro. Eu disse que tinha momento em que ele era uma mercadoria que conseguia ficar mais baixo, quando tinha uma oferta maior aqui, na venda. Mas o negro sempre deu muito lucro. Quando ele chegava aqui para vender, ele já tinha passado na Europa, já tinha pago imposto lá, porque o navio tinha que encostar lá, em Lisboa, para poder vir para cá. Tá? O que eu disse é que havia momento na história em que a oferta estava grande, então o preço diminuiu um pouco, ao ponto de um português com menos recursos conseguir comprar um negro. Que nem sempre ele foi um artigo caro. Ele vai ficando mais caro, principalmente no segundo reinado, né? Porque aí começa a ficar mais difícil trazer. É a lei do mercado, chama-se oferta e procura. Se a oferta for grande, o preço diminui. Bem, pessoal, eu não sei se eu não sei, professor Jefferson, eu não sei se eu acho que deu o horário, né? O colega vai entrar nesse mesmo ou não? Não, mestre, o horário, infelizmente, sem querer ser um estraga-prazer, mas o horário já acabou. Né? Tava tão bom. Lá no WhatsApp, um novo link, tá bom? Então a turma aí já pode se despedindo, eu vou encerrar aqui a gravação.